Glória a Deus. Shalom, shalom a todos. Bom dia. É sempre uma responsabilidade estar aqui, né, com vocês, muito grande, porque pregando para apóstola, bispo, outros pastores, né? Então, para mim, eu sempre fico um pouquinho nervosa, né? Mas eu creio que o Senhor usou até uma mula, né? Porque que ele não ia me usar? Então, nós estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, como já foi orado, já foi adorado, né? E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Então, a Scarlett está de férias, então está possível dessa vez participar. E que geralmente o horário pega bem o horário que eu estou saindo de casa, chegando, então não estava conseguindo, né, nas últimas vezes. Mas louvo a Deus pela vida de vocês que perseveram aqui sempre, buscando ao Senhor, consagrando. E eu tenho certeza que eu sempre sou alcançada também, indiretamente, pelas bênçãos. Então, isso é muito bom, saber que tem um povo como vocês aqui, eu creio. Um povo que eu acredito que tem responsabilidade espiritual, que é o tema da mensagem de hoje, né? O tema da mensagem que o Senhor me deu. E eu quero primeiro ler com vocês. Deixa eu abrir aqui. O versículo dessa palavra, que está em Romanos 14, versículo 12. Romanos 14, 12, que diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, aqui já diz bastante coisa, né? Já diz muita coisa. Cada um dará conta de si a Deus. Então, essa é a nossa responsabilidade espiritual. Qual é a sua responsabilidade? É saber que sobre você, na presença de Deus, é você mesmo que tem que se posicionar, não é outra pessoa. O posicionamento é seu, a resposta é sua. Então, o versículo em si, ele já diz muito, né? Ele já diz muito. Mas eu quero compartilhar com vocês uma história da palavra de Deus que está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler o último versículo do capítulo 14 e os primeiros versículos do capítulo 15 de 1 Samuel. Vendo que o pessoal está abrindo aí a Bíblia, glória a Deus. E então, eu vou começar lendo aqui, tá? 1 Samuel 14, 52 diz assim: e houve guerra intensa contra os filisteus, todos os dias de Saul. E quando Saul via qualquer homem forte ou qualquer homem valente, ele o tomava para si. Então, aqui, só para dar um contexto de como que estava essa situação aqui atualmente lá no Reino de Israel. Guerra, 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 guerra. Ok, aí vamos lá para o versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 15. Samuel, que era o profeta Samuel, né? Disse a Saul, Saul era o rei: o Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre todo o seu povo Israel. Agora, portanto, atende à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deixava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora vai e fere Amaleque e destrói por completo tudo o que eles têm, e não os poupa, mas mata tanto homem como mulher, criança e os que mamam, boi, ovelha, camelo e jumento.
Então, aqui é o que nós vamos aprender nessa palavra, estamos aprendendo do Senhor, é que nesse tema de responsabilidade espiritual, em primeiro lugar, sempre tem uma ordem de Deus. Sempre tem um comando, sempre tem uma direção, sempre tem algo onde Deus expressa a sua vontade. Então, aqui, Deus expressou, através do profeta Samuel, ficou muito clara, né? Eu acho que não tem como ter dúvida aqui do que Deus queria realizar, do que ele queria fazer. Então, assim, ficou claro, Deus se lembrou de uma situação e quis usar o seu povo para exercer justiça sobre aquele povo, né? Sobre os amalequitas. Então, assim, ele falou, e não poupa ninguém, vai, faça, e deu detalhadamente o que eles tinham que fazer. Em segundo lugar, dentro do tema responsabilidade espiritual, primeiro, a ordem de Deus, em segundo lugar, o posicionamento pessoal diante dessa ordem. Qual foi o posicionamento pessoal, aqui no caso desse personagem, né, desse homem, que era o rei Saul, que foi escolhido pelos homens, mas também foi escolhido por Deus, né? E dentre tantas pessoas, Deus olhou para ele e escolheu ele. Como que posicionamento Saul teve nessa situação, né? Vamos lá para o versículo, no mesmo capítulo, no versículo 8 e 9. E ele, Saul, tomou Agag, rei dos amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Até aí estava indo bem, né? 9. Porém, Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais novos, engordados e os cordeiros e tudo que era bom e não quis destruí-los por completo. Mas tudo que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Em terceiro lugar, tem a atitude das pessoas. Tem o seu posicionamento pessoal e tem a atitude das pessoas que estão à sua volta. Veja que fala, porém, Saul e o povo. Então, o povo ali, Saul se posicionou dessa maneira e o povo foi com ele. Né? Não, você vê que não houve ninguém ali que falou, rei, não foi isso que o Senhor falou. Não houve ninguém com coragem para chegar, pelo menos a Bíblia não relata, para chegar e falar, rei, não foi bem assim, né, que Deus disse, não concordo. Não, aqui eles estavam em acordo. Então, por quê? Porque eles queriam, né? Eles olharam para as coisas, se sentiram tentados por aquilo que tinha lá, e eles desejaram os desposos, desejaram as coisas que estavam ali. Porém, essa não era a ordem de Deus para aquele povo, nessa situação. Eles não podiam ficar com nada. Então, Deus é um Deus ruim? Não, Deus é bom, não é bom? É bom. Se Deus é bom e ele mandou matar o povo dessa maneira, é porque ele sabe que o nível de contaminação daquelas pessoas estava num nível tão alto que ele decidiu. Ele decidiu, não é a gente que decide. Ele decidiu. Mata. A gente está no tempo da graça, Deus não pega para a gente e fica mandando a gente matar as pessoas por aí. Né? Não é isso. Agora está muito claro que a nossa luta é contra carne, sangue, principados, potestades. E ainda existe uma guerra espiritual e tal. E da mesma maneira, tem situações na nossa vida, tem guerras que nós estamos passando e vivendo, e Deus, dependendo da situação, dependendo da circunstância, aqui com esse povo, foi assim, eles não podiam ficar com nada. Eles não podiam ficar com nada. Dependendo da situação que você está vivendo, Deus vai te dar algo específico para aquela situação. Haja assim, haja
assado, haja, vai ter algo. Se você é uma pessoa que busca ouvir a voz de Deus, eu creio que todos aqui buscam o Senhor, buscam ouvir a voz de Deus, não estamos falando para pessoas que desinteressadas, né? Como eu sempre penso, se você está aqui, 6 e pouco da manhã, no Brasil, 6 e meia da manhã, no Brasil, é porque você quer muito Deus. Então você já não se enquadra aí nesse caso de pessoas que estão mais ou menos. Não, vocês são pessoas que buscam ouvir a voz de Deus. Então, com certeza, nas situações que você vive, nas guerras pessoais que você passa, você recebe algum direcionamento. Se você não recebeu ainda com clareza, você precisa buscar até você ter extrema clareza de como Deus quer que você se posicione nessa guerra, do que Deus quer que você faça. Qual a sua atitude? Então, lembra, o primeiro ponto dentro da responsabilidade espiritual, ordem de Deus. Qual foi o comando? Qual foi a ordem? Qual foi a direção? Você não tem como seguir em diante se isso não estiver muito claro para você. Ok. Então, mas Saul tinha uma ordem muito clara. No versículo 3, agora vai, fere Amaleque, destrói por completo tudo que eles têm, não os poupa, mata tanto homem como mulher, crianças e os que mamam, boi, ovelha, camelo, jumento. Cara, até os animais. Deus não queria nada daquele povo para o povo dele. Ele não queria trazer nenhuma contaminação para o povo dele. Porque talvez aqueles animais, se a gente for pensar, já estavam consagrados a outros deuses, a outros demônios. Deus tem um motivo dele. Então, tem coisas que, embora a gente não entenda por que, que Deus falou isso para a gente, a ordem estava clara. A ordem estava muito clara. Então, o contraste do versículo 3 para o versículo 9, aonde diz, mas tudo que era vil, aqui, ó. Nananã. Porém, Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos animais. Então, né? Pouparam o rei. O que estava passando na cabeça de Saul? Não sabemos. Então, assim, talvez um orgulho, né? Vaidade. Tem até uma série de Davi que mostra esse momento. Lá eles retrataram como se fosse realmente um orgulho mesmo, Saul querendo, sabe, deixar ele lá para quê, né? Eu não sei o que estava no coração de Saul. Por que ele deixou esse rei vivo? Ele matou todo o povo e deixou o rei vivo. Para quê? E aí depois ficou com os animais, ficou com as coisas. Poxa, Israel não precisava daquilo. Não precisava, eu tenho certeza disso. Então, assim, primeiro, a ordem de Deus. Qual ordem Deus tem dado a você? Qual a vontade de Deus? O que Deus quer que você faça? Agora, em segundo lugar, qual tem sido o seu posicionamento diante dessa ordem? Você tem obedecido? Você tem se posicionado exatamente como Deus falou para você se posicionar? Como você tem agido? Eu ainda não estou conseguindo. Então, fica, refresca sempre essa palavra, essa ordem de Deus na sua mente e coloca isso como meta. Você conseguir se posicionar dessa maneira, como Deus quer de você. Ok. E aí temos Deus vem e há uma nova ordem de Deus acontece aí nessa situação, entendeu? Diante dessa resposta, diante da resposta de Saul como rei, há algo que acontece. Já no versículo 11 diz que Deus, no 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, Samuel lá de boa na dele, Deus chega e fala, me arrependi de ter feito Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos.
E isso consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor toda a noite. Então, Samuel já, ali como profeta, ele já se posiciona como intercessor, né? Ele já começa a clamar. Versículo 12. E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel. Olha só, Samuel clamou, 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 e aí Deus continua explicando para Samuel pela manhã. Saul veio a Carmelo, eis que edificou para si um lugar, e se foi, e passou adiante e desceu até Gilgal. E Samuel veio até Saul. E Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Eu cumpri o mandamento do Senhor. Eu acho que, sei lá o que aconteceu com o Saul. Sabe quando a pessoa está com culpa? E já, sabe quando você pega uma criança na situação? É que eu não fiz nada, hein? Olha, não foi culpa minha, não foi culpa minha. Não fui eu, não fui eu. Parece que é isso aqui que está acontecendo com Saul. Por quê? Porque Saul ele tinha o Espírito de Deus. Então, algo dentro dele, quando ele vê Samuel, algo dentro dele, acho que ele já pensou, meu, o que Samuel está fazendo aqui, né? E já cumpriu o mandamento do Senhor, como uma criança assim, ó, tá tudo certo, hein? Tá tudo bem, eu estou fazendo tudo. Então, ele cumpriu o mandamento do Senhor. Aí Samuel, como se fosse a mãe, né? Ou o pai na situação, fala: O que então significa esse balido das ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que ouço? Cara, a coisa foi feia. Foi tipo, é como ele sendo pego no pulo, assim mesmo, pego aprontando. E foi mesmo. Só que aqui não era uma criança, era um rei, era um cara adulto, era um homem escolhido, entendeu? Aí Saul disse: Eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou. Olha que sem vergonha. Gente, desculpa, mas é o meu jeito, tá? Mas ele é muito sem vergonha. O povo poupou, não foi ele. O povo poupou, né? Ele coloca aqui a responsabilidade no povo, sendo que aqui no 9 diz: Porém, Saul e o povo. Primeiro teve uma posição do rei, gente. O povo não ia agir sem o rei. Ele vê Samuel e já fala: cumpri o mandamento do Senhor, hein? Aí quando ele vem, é igual você pega os irmãos, né? Na situação. Mas então, por que isso está acontecendo? Ah, foi ele aqui, ó. Ele que começou. Ele que fez isso. Como se fosse duas crianças. Ele jogando a culpa no povo. Meu Deus, que triste. Aí, o povo poupou o melhor das ovelhas no 15 e dos bois. Ai, gente, aí vai, o pior. Aí ele já dá uma. Aí ele já maqueia mais bonitinho para o profeta. Para sacrificar ao Senhor teu Deus. E o restante destruímos por completo. Gente, em nenhum momento aqui, antes, tinha falado que eles tinham feito para sacrificar o Senhor. Eles queriam ficar com aquilo, com aquelas coisas. Quando Samuel chega, que ele vem com essa conversa. Entendeu? É exatamente uma pessoa sendo pega no erro, só que uma pessoa que não está com disposição de arrependimento. Uma pessoa que não está com o coração humilde. Uma pessoa que, quando Deus confronta, chegando, mostrando um erro, mostrando algo que está errado, ela já tem um posicionamento orgulhoso. E Deus viu isso em Saul. Por isso que antes mesmo de Samuel chegar lá, ele já fala: eu me arrependi de ter feito Saul como rei. Me arrependi, porque ele já sabia que mesmo ele sendo confrontado, ele não teria um posicionamento de humildade
Porque desde o momento em que o profeta Samuel encontra com ele, o posicionamento dele, as atitudes que ele vai tendo, demonstra orgulho. Olha, eu cumpri a ordem do Senhor. Mentira. O orgulho faz as pessoas se tornarem mentirosas. Então, analise também na sua vida. Não vamos só se colocar de fora. Né? Analise na sua vida. O que você tem mentido para você mesmo? O que você tem mentido? Ah, Deus me falou isso, 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 eu tenho que fazer isso, isso. Mas, veja bem, não tenho como fazer isso agora, nesse momento. Você está mentindo. Você está mentindo para você mesmo. Você está dando desculpa esfarrapada. Você quer ser quem? Você quer ser Saul ou quer ser Samuel nessa história? Hoje, sua responsabilidade espiritual, quem você quer ser? Saul ou Samuel? Essa é a pergunta que eu faço. Saul ou Samuel? Quem você quer ser? Você já chega diante do momento em que Deus se confronta com uma situação, você já chega. Não, então, veja bem, Deus. Você não está vendo? Tal e tal. Você está mentindo. Está mentindo. Para de dar desculpa para Deus. Deus sabe exatamente o seu contexto. E se Ele está falando para você fazer tal coisa, é porque você tem condição de fazer tal coisa. Ah, mas é muito difícil, é muito difícil. Você tem o Espírito Santo, você tem a ajuda de Deus, você tem o Senhor na sua vida. Ele não te pede uma coisa que você não tenha capacidade de fazer. Ele não te pede uma coisa que você não possa fazer. Repita isso comigo. Deus não me pede algo que eu não tenha capacidade de fazer. De novo, Deus não me pede algo que eu não tenha capacidade de fazer. Deus sabia que era tentador eles ficarem com os despojos, mas ele sabia que era extremamente possível, completamente possível, eles se posicionarem dessa maneira e não pegarem. Ninguém estava passando fome em Israel, gente. Entendeu? Embora tivesse guerra e tudo, eles podiam contar com a provisão do Senhor. Então, quando Deus te confronta com algum erro, com alguma situação, como tem sido a sua atitude? Você já chega se justificando? Ah, porque se você já está se justificando, você precisa ir para o altar de Deus e falar: Senhor, perdoa-me, eu não quero ser como Saul. Porque se o Senhor está me confrontando, o Senhor tem razão. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Já teve algumas vezes, né, que Deus chegava, falava alguma coisa para mim, aí eu falava assim, ai Deus, você tem certeza? Ai Deus, você tem certeza? Aí eu mesma me tocava, pô, é Deus, né? Claro que ele tem certeza. Porque às vezes a gente fica meio chocado. Deus pode falar coisas para a gente ter posicionamentos que não são agradáveis. Às vezes não é agradável para a gente, às vezes não é agradável para outras pessoas. E Deus nos manda nos posicionar, fazer coisas. Geralmente não é agradável para a gente. Geralmente é algo que vai nos custar. Então, e quando envolve ser desagradável para a gente e ser desagradável para outras pessoas, aí aumenta mais ainda o nível que temos que obedecer mesmo. O esforço nosso para obedecer ao Senhor. Então, vamos lá. Aí ele fala, e aqui é o pior, né, gente? Que demonstra cada passo vai se confirmando aquilo que o Senhor já sabia, mas Samuel também vai vendo. Que Deus já sabia, Deus fala com Samuel, ele fica orando a noite toda, ele fica clamando, ele fica, né, em agonia, tipo, meu, como assim? Eu unjo um rei e agora Deus vem e me fala que se arrependeu desse rei. Imagina como ficou a cabeça de Samuel nesse momento. Eita, e agora? E agora, cara, e fui eu ainda, hein? Olha o que Deus fez comigo, me colocou nessa situação. Eu que ungi, e agora ele fala que ele se arrependeu. E eu tô no meio disso tudo aí. Aí Deus dá uma ordem para Samuel, né? Gente. E Samuel vai. E
o posicionamento de Saul, eu creio que ali Deus permitiu para que Samuel visse. Porque daí em diante Samuel não retrocede, não. Samuel vai vendo com os olhos dele como que está o estado de Saul. Com os olhos com os próprios olhos, ele vê o que está acontecendo, que Deus já sabia. Ele já com certeza deve ter ficado irritado. O que significa isso? Por que está assim? O que está acontecendo? E tal. E o pior, né? Eu fiz para sacrificar ao teu Deus. Aí é o pior. Quando a gente faz algo diferente do que Deus mandou e ainda justifica que foi para Deus, ou que foi para pensando nas pessoas, não tem justificativa. Desobediência é desobediência. Se você está desobedecendo, não importa a desculpa que você vai dar, é desobediência. Deus não vai olhar as suas desculpas. Ele vai olhar desobediência. Um alarme lá tocando desobediência, desobediência, desobediência. Aí, então, Samuel disse a Saul, versículo 16: Fica e te contarei o que o Senhor me disse essa noite. E Saul disse: prossegue. Então pensa, Samuel ficou lá a noite inteira orando e Deus falou com ele. E Samuel disse no 17: Quando tu eras pequeno à tua própria vista, não fostes tu, feito cabeça das tribos de Israel, te ungiu o Senhor rei sobre Israel? E o Senhor te enviou em uma viagem e disse: Vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Por que então não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo e fizeste mal à vista do Senhor? E Saul disse a Samuel: Cara, olha a cegueira de Saul. No 20, sim, obedeci à voz do Senhor e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos amalequitas, e destruí por completo os amalequitas. Porém, o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Gente, que triste. Que triste. Você consegue perceber? Ele tira o dele da reta. Totalmente. Ele não assume, ele fala, porém o povo tomou, o povo fez. Aí já vem aquela palavra que todo mundo conhece, poderosa, né? Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura dos carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Cara, até o fim, ele não assumiu a culpa dele. Aqui, né? Antes de Deus falar. Aí, quando Samuel dá a sentença do Senhor, que ele te rejeitou como rei, aí ele vem, não, eu pequei, eu temi o povo, obedeci sua voz. Gente, Deus viu que não tinha ali arrependimento verdadeiro. E aí Samuel já fala, não retornarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Ou seja, sim, exatamente, Irene, exatamente, Saul teve a mesma atitude de Adão. Né? Colocou a culpa em Eva, não houve arrependimento. Então, quando não há arrependimento, procura culpados. Foi uma seta. A gente, seta e ataque a gente tem o tempo todo, tá? Por que prosperou? Essa é a questão. Por que prosperou? Aí se arrepende, né? Pede perdão, porque não existe pessoas perfeitas. Então a gente está 24 horas vivendo, né? Tirando as horas que dorme, 24 horas com possibilidades de obedecer ou pecar, obedecer ou ter uma atitude não agradável a Deus.
Então, claro que às vezes a gente peca sem nem perceber. Satanás, como ele como que fala, oportunista, ele se aproveita disso para fazer os seus ataques prosperarem contra nós. Então, quando tem alguma situação, nós temos que ir em posição de humildade, Senhor. Mostra-me, né? Tem algo que eu preciso me arrepender. Por que esse ataque prosperou? Se é assim, amém. Ok. Mas não só terceiriza. Só terceiriza a sua culpa. Ah, foi isso. Ah, foi aquilo. Ah, foi porque tal pessoa disse isso. Ah, foi porque. Não importa as circunstâncias. Importa o que Deus disse. Importa o que ele falou. E aqui ele maqueia de novo, mesmo no pedido de perdão dele, ele fala: ah, eu temi o povo, eu ouvi a voz do povo. E cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Para que ele trouxe aquele rei? Nenhum momento ele fala sobre isso. E aí Samuel, no versículo 27, se virou para ir embora. Aí ele agarra no manto de Samuel, o qual se rasgou. Aí Samuel vira para ele, aí deve ter sido triste, né? E diz: nesse dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu a um vizinho teu que é melhor que tu. Ademais, a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Então ele disse: eu pequei, contudo, honra-me agora. Gente, olha o que o pecado faz. Honra-me agora, rogo-te diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, volta novamente contigo, para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. Assim Samuel se voltou novamente a Saul, e Saul adorou o Senhor. Aí Samuel tem o posicionamento, né? Mata lá o rei e faz o que tinha que fazer. Ou seja, ele faz o que tinha que fazer, o profeta, não o rei. Então, quem é você nessa história, né? Quem é você nessa história? E aí, toda essa situação aconteceu, Samuel nunca mais viu Saul, e no versículo 16, no capítulo 16, no versículo 1, agora vamos falar um pouquinho sobre Samuel. Vimos agora já o posicionamento de Saul. Eu queria que você também não quer ser Saul, né? Misericórdia, eu também não. Então, versículo 1 de 1 Samuel 16. E o Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei, ou seja, ele já decidiu, um rei para mim dentre os seus filhos. Cara, aí aqui entra outro cenário, tá? Aquele cenário lá já foi. Outro cenário, lembra? Sempre o primeiro ponto da responsabilidade espiritual, uma ordem de Deus, um comando. Sempre que uma ordem, um comando vem, começa de novo. Comando. Vai. Para com essa ladainha. Enche teu chifre e vai em tal lugar que eu já separei um rei lá. Onde lá? Aí Samuel disse: como poderei ir? Se Saul ouvir isso, ele me matará. Imagina, gente, como que está o coração de Samuel aqui. Aí o Senhor disse: toma contigo uma ovelha e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Então, Deus deu a ele o que? Uma estratégia. Ele estava mentindo? Não. Mas Deus deu a ele uma estratégia. Deus protegeu ele, deu uma estratégia. Então, não é errado se, quando Deus te dá uma ordem e você não sabe direito como fazer, ou você fica com medo, você fala: Senhor, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Deus vem te dar o quê? Estratégia. Se você tem a disposição de obedecer e pergunta: meu Deus, e agora como que eu faço? Tá bom, você está falando isso, mas como é que eu posso fazer isso? Ele vai te dar uma estratégia. E Deus deu uma estratégia para Samuel. E o Senhor disse: toma contigo uma ovelha e vim para sacrificar o Senhor. Chama Jessé, mostrarei o que haverás de fazer.
Então, foi exatamente assim que Samuel fez. Vocês conhecem a história. Ele foi, chegou na casa de Jessé, e aí perguntou sobre os seus filhos, porque Deus já havia falado com ele que separou um dos filhos dele. Davi nem foi cogitado, né, pelo pai, nem foi chamado pelo pai. E aí ele fala assim, ele não fala rei, ele não usa a palavra rei quando ele chega na casa. Ele fala, pacificamente vim para sacrificar o Senhor, santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos e os chamou ao sacrifício. Ele não falou nada aqui, entendeu? Então, veja como realmente Davi foi desprezado, porque receber do nada um profeta Samuel chega na sua casa, você nem ser cogitado como família, porque era uma honra, né? Receber o profeta, com certeza foram pegos de surpresa, e ele já chama os seus filhos e tal, vem todo mundo e tal. E aí eles chegam, e quem sabia da ordem de que entre eles estaria um novo rei? Quem? Quem sabia? Samuel. Ele não falou isso lá. Ele não falou, ele falou do sacrifício. E aí, mas o Senhor estava com ele numa linha direta aqui, Samuel e Deus. Samuel era um profeta verdadeiro, porque ele foi corajoso. Ele foi corajoso de cumprir a vontade de Deus enquanto existia ainda um rei governando sobre o reino. Ele foi, mesmo assim, ele foi cumprir a ordem do Senhor. E aí o Senhor fica com ele conversando. Aí vem o primeiro filho, Eliabe, aí falou: olha, não olha para a aparência, não é assim, o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor, o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha o coração. Aí vai, um por um, aí o Senhor, não, 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 até que ele pergunta, vem Davi. Davi, na hora que Davi é ungido, ele recebe o Espírito do Senhor. E com certeza o Senhor também revelou a ele o que ele seria um dia. Mas olha a posição de Davi. Davi não se orgulhou. Ele poderia virar para todo mundo lá na sua casa e falar: ei, pessoal, estão me desprezando, né? Me tratando mal, nem me consideraram. Mas quando o profeta chegou aqui, ó, foi o pastorzinho que eu vi, que ungiu. Eu sou ungido do Senhor. Ungido do Senhor. Entendeu? Ele poderia ter falado assim, ei, ó aqui, ó, quem tá com óleo aqui, agora sou eu, hein? Ninguém mais vai me tratar do jeito que vocês estão me tratando. Não. Deus conhecia o coração de Davi. O que Davi faz? Nada. Mesmo recebendo o Espírito Santo, continuando com a comunhão com Deus, Davi é humilde e se posiciona em humildade. Ele volta a ser pastor de ovelhas. E todo o tempo que vocês conhecem da história de Davi, eu ouvi essa frase e isso me marcou. A característica que fez Davi ser escolhido por Deus é a sua humildade. É a sua humildade. Então, o contraste de Saul, orgulho, Davi, humildade. Saul, covardia, mentira, máscaras. Samuel, coragem, obediência. Samuel, coragem e obediência. Saul, covardia, desobediência. Então, e aí vem, agora para finalizar, né, esse tema dentro do versículo que nós lemos em Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Primeiro, tem uma ordem de Deus. Segundo, seu posicionamento pessoal diante dessa ordem. Terceiro, atitude e resposta de outras pessoas ali naquele contexto. Muitas vezes você está num contexto em que você faz a sua parte, porém quem está à sua volta não está fazendo a parte deles. Está se posicionando diferente.
Se Saul tivesse posicionado de um jeito e o povo realmente estivesse errado, Deus não ia condenar ele, se fosse só o povo, porque cada um dará conta de si a Deus. Né? Se Saul ordenou algo e o povo se rebela contra a ordem dele e faz diferente, o juiz ia vir sobre o povo, Deus não ia rejeitar ele como rei. Então tem a ordem de Deus, o seu posicionamento pessoal e também a atitude das pessoas à sua volta. No caso de Saul, foi todo mundo o breve, né? Foi todo mundo junto, errado junto e tal. Mas aqui no nosso contexto, na nossa vida, seja no ministério, seja em casa, onde nós estamos, no trabalho, existe a parte que nós fazemos e existe a parte de outras pessoas. E o último ponto, quarto, o posicionamento diante de Deus. Andressa, como assim posicionamento diante de Deus? Posicionamento diante de Deus. Você não já falou posicionamento? É diferente. Você tem uma ordem. Tem a ordem de Deus. Tem o seu posicionamento pessoal diante dessa ordem, dessa primeira ordem. E tem a atitude e resposta de outras pessoas. E aí, nesse contexto, depois que já teve a ordem, seu posicionamento pessoal, e aí você está ali no contexto dessas atitudes de outras pessoas, qual vai ser o seu posicionamento diante de Deus? Você vai agir de acordo com a atitude dessas outras pessoas? Você vai ser contaminado por elas? Ou você vai ser desanimado pelo seu contexto que você está vivendo? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a gente sabe que, né, quem o diabo usa muitas vezes são pessoas, circunstâncias, situações. Qual é a sua atitude diante do posicionamento de outras pessoas? Tem coisas que não dependem da gente. Tem coisas que realmente dependem de outras pessoas. E aí, o que você vai fazer? Você vai relembrar da ordem de Deus, do primeiro ponto, e vai falar, independente do posicionamento e da atitude dessas pessoas, ou seja, de quem for, ou dessa situação, eu continuarei cumprindo aquilo que Deus falou. Por quê? O quarto é posicionamento diante de Deus. O primeiro era posicionamento pessoal. O que eu vou fazer diante dessa ordem? E aqui o posicionamento diante de Deus, depois de todo o contexto, depois de tudo que envolve, de tudo que você passa naquela situação. Então, cada situação é como se fosse uma guerra, uma batalha ali que você está travando. Então, qual a ordem de Deus? Como que você vai se posicionar? Você vai obedecer ou não? Você vai ser como Saul ou não? Você vai ser como Samuel? Saul, covarde e orgulhoso, desobediência. Saul, covarde e desobediente. Samuel, corajoso e obediente. Saul, orgulhoso. Davi, humilde. Só que aí vem a parte do Saul e Davi no último ponto, que é o posicionamento diante de todo o contexto. Qual foi o posicionamento de Davi diante de todo o contexto? Em vários momentos que ele passou, de várias situações diversas, ele vai e se humilha. Ele se humilha. E aqui nesse início, ele já se humilhou, porque ele não se orgulhou. Ele voltou a ser pastor, ele ficou na mesma posição, até que Deus fizesse o que ele faria. Não foi ele que foi atrás. Não foi ele que foi chamado. Até quando ele vai e tem a questão lá de Golias, o pai dele envia ele. Ele aguarda. Ele espera o tempo de Deus. Ele confia na ação do Senhor. Ele sabe que Deus está olhando para ele. Ele sabe que pode ninguém estar vendo, mas Deus vê. Essa é a diferença. Você vai querer fazer com as suas próprias mãos? Você vai ir atrás? Você vai fazer valer? Você vai cumprir o que Deus falou? O que ele te prometeu? Não. Você vai cumprir o que ele te mandou. O que ele te mandou obedecer, você vai cumprir. Agora, as promessas de Deus,
As promessas só Ele pode cumprir. As promessas de Deus é Ele que faz. As promessas de Deus está com Ele. É promessa dele. Você só tem que obedecer e esperar. E não é fácil. Você requer posicionamento, requer obediência, requer coragem, requer esforço, requer humildade de ficar na dispensação do Espírito e falar, é o Senhor que vai fazer. Eu tenho essa promessa, mas eu não vou me orgulhar dentro dessa promessa. O Senhor prometeu, então a promessa é sua, a promessa não é minha. É o Senhor que vai fazer. E ali você, na posição que você está de obediência, fazendo somente e tudo o que Deus pediu, Deus faz as coisas acontecerem. Davi estava sendo forjado em meio à rejeição, em meio ao esquecimento. Davi estava sendo forjado em obediência, independência, em comunhão com Deus, em intimidade, em ligação com Deus. Davi tinha responsabilidade espiritual. Quando Davi pecou com Batseba, você vê isso em toda a história dele. Ele não joga a culpa em outra pessoa. Quando ele é confrontado com o seu erro, ele não vai e começa a culpar outras pessoas. Ah, não, Deus, por que aquela mulher estava naquele lugar aquela hora? Isso não é justo, eu sou um homem. Não, pequei, Senhor, me perdoa. Então, ele estava cego, ele pecou, ele caiu, mas quando ele foi confrontado com o erro, ele foi humilde. Ele foi humilde. Então, se você está sendo confrontado pelo Senhor com algum erro, ainda tem chance, ainda tem jeito, sempre tem. Se humilhe na presença do Senhor. Se humilhe diante de Deus. Ele vai fazer. Agora, a atitude, resposta de outras pessoas, não é a sua responsabilidade. Não é sua responsabilidade. Faz a sua parte. O que os outros estão fazendo não é sua responsabilidade. Se você está realmente fazendo a sua parte, o Senhor só vai cobrar de você aquilo que Ele pediu para você. Ele não vai cobrar de você o que Ele espera de outra pessoa. Então, fique nisso, amém? E eu espero, em nome de Jesus, que todos nós possamos ter um posicionamento final diante de Deus de, cara, eu estou sendo confrontado pela atitude dessas pessoas à minha volta, mas o que eu vou fazer? Eu vou me lembrar daquela ordem inicial e eu vou ficar nisso até que Deus mude essa situação. Ainda que as pessoas não mudem, ainda que a situação não se altere. Se a situação mudar e alterar, glória a Deus, né? Outras pessoas se posicionaram. Mas se não alterar, se não mudar, eu vou ficar nisso até que Deus haja a meu favor. E faz o que Ele quer. É rendição, é entrega. E confie no Senhor. Confie no Senhor. Porque quando ninguém viu Davi, Deus via Davi. Quando ninguém nem sabia, que muitas pessoas nem sabiam da existência de Davi, Deus sabia. Deus contou, Deus viu aquele coração. E Deus sabia. E Deus se levantou e foi fazendo tudo a favor do servo dele, a favor do adorador dele. Então apenas o clamor do Senhor, meu clamor e o clamor do Senhor é que sejamos verdadeiros adoradores. Porque esse é um verdadeiro adorador. Não é aquele que dá desculpa para o seu erro e depois vai lá sacrificar a Deus. Fica fazendo coisas que Deus nem pediu, dizendo que está agradando a Deus. Não. Que você seja um verdadeiro adorador. Que eu seja uma verdadeira adoradora. Que sejamos Davi nesse momento. Deus, eu não posso fazer as suas promessas acontecerem. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, não podemos fazer as suas promessas acontecer.
O que nós podemos fazer é te obedecer. A única coisa que podemos fazer é te obedecer. Não sabemos o tempo, não sabemos a hora. Tem tantas coisas, Pai, que gostaríamos que já tivesse diferente. E tem outras coisas, Pai, que não depende de nós. Tem coisas que nós precisamos nos posicionar, mas tem coisas que dependem de outras pessoas. Ajuda-nos nesses momentos a lembrar de qual é o posicionamento que o Senhor requer de nós. Qual é a ordem? Nós temos que ficar dentro daquela ordem, dentro da tua vontade, independente do posicionamento das pessoas. Independente. Porque é assim que o Senhor se agrada, Pai. O nosso posicionamento é individual. A nossa responsabilidade espiritual é individual. Todos nós, e hoje em dia, muito mais fácil do que naquela época deles. Porque hoje a responsabilidade mais fácil no sentido de ouvir sua voz, mas muito mais responsabilidade, porque hoje nós temos o Espírito Santo. Não tem desculpa. Não tem desculpa para ninguém dizer que não sabia, dizer que não tem desculpa. Tem a palavra e tem o Espírito Santo. Então, o Senhor vai cobrar de nós, sim. Ele vem até nós e Ele cobra de nós. Qual é o posicionamento que estamos tendo diante da ordem que Ele já deu? Ajuda-nos, sim. Ajuda-nos a sermos verdadeiros adoradores. Perdoa-nos pelos momentos em que fomos Saul. Perdoa-nos. Perdoa-nos quando a gente ignorou sua voz. Perdoa-nos quando maquiamos as coisas. Ah, não, isso não era tão grave assim. Ah, não, tal. Várias situações, Pai. Perdoa-nos, Pai, pela irresponsabilidade espiritual. Lava a nossa alma, lava a nossa mente, lava o nosso coração, lava as nossas vestes, o sangue do Cordeiro, meu Deus. Lava-nos dentro para fora, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, ajuda-nos a posicionarmos dentro daquilo que o Senhor nos ordenou, a cada um aqui, em cada circunstância da vida, em cada contexto, no trabalho, com pessoas, em relacionamentos diferentes, talvez para pessoas diferentes, em situações diferentes, Deus dá um posicionamento diferente que a gente tem que ter. Ajuda-nos, dependemos de Ti, Espírito Santo. Ali o profeta Samuel, fazendo ali o papel do Espírito Santo, vindo confrontar, vindo falar, vindo alertar. Ajuda-nos a sermos sensíveis à Sua voz, Senhor. Em nome de Jesus, nós temos o Espírito Santo. E ajuda-nos também quando o Senhor usar alguém para falar conosco. Se isso é Teu, Pai, testifique nosso espírito, nos dá clareza do que é Teu e do que não é, do que vem de Ti e do que não vem. Porque o que é Teu sempre vai testificar com a primeira ordem que o Senhor deu. Não existe confusão no Teu reino, Pai. Então eu te agradeço por essa palavra. E te agradeço por saber que nós podemos ficar em paz se estamos nos posicionando, independente do posicionamento de pessoas e circunstâncias. Se continuamos nos posicionando diante de Ti, o Senhor vai agir por nós. O Senhor vai se lembrar de nós como se lembrou de Davi. O Senhor pensa em nós como pensava em Davi. Alertou o profeta lá do outro lado e falou: eu já escolhi um melhor do que ele. Então, o Senhor viu, Pai. O Senhor vê a cada um. Então, quem se posiciona, a recompensa é ser visto por Deus. Essa é a recompensa. Não é nem se tornar o rei, é ser visto pelo próprio Deus. É ser visto pelo próprio Deus, porque enquanto Saul tinha a posição de rei, foi rejeitado. Davi era só um pastor, mas ele foi visto por Deus. Que esse seja o nosso desejo. Que sejamos vistos por Ti no sentido de agradar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Entrego a Ti esse momento, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Deus abençoe a todos.